Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cultura e Times Fortes. Esse é um episódio oferecimento da EP+, empresa com propósito, a qual eu sou sócio, fundador, e a gente está construindo a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. São 10 mil empresas, Juliano, com o selo EP+, que legal. é o nosso BREG, né? Assim como tem o GPTW lá, vai ter o nosso selo EP+, que é o selo de empresas que têm propósito, que não pensam muito no curto prazo, mas que pensam no longo prazo, criar negócios sólidos. E a gente tem como missão de negócio tornar o mundo melhor, criando empresas melhores. Tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. Muito bom. Empresas que a gente vê hoje, as pessoas estão infelizes, desengajadas, insatisfeitas, né, com os seus trabalhos. Boa parte dessas pessoas, né, a gente vê o quão os índices de... O Brasil é o país mais estressado do mundo, o segundo mais depressivo do mundo, o quinto mais ansioso do mundo. Aí a gente vê que, cara, tem um jeito diferente de fazer negócio, né? Criando culturas e times mais fortes, pessoas mais alinhadas, mais engajadas, mais produtivas. Esse é o episódio número 43 e eu tô com um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, né? Que eu sou fã do trabalho, que é o Julian Antonioli, CEO, Julian? CEO, fundador, sócio da Audas. E eu queria muito, né, que vocês recebessem aí o Julian, né, de forma muito calorosa. Mas, Julian, cara, seja muito bem-vindo a esse episódio. Episódio 43, são 43 semanas que a gente já está fazendo esse movimento com empresários, com C-levels de RH, que trabalham com gente, mas principalmente um papo sobre business, sobre negócio. Aqui não é um papo sobre RH, aqui não é um papo para RH, aqui é um papo para business, né? Pró-empresários, pró-negócios. Cara, seja bem-vindo, conta um pouquinho da tua história, né? Que eu já ouvi essa história algumas vezes, mas assim, sou fã dessa história também. Acho que o pessoal também ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a tua história. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, Guilherme, obrigado pelo convite. Né, a recíproca é mútua, né? Desde que a gente se conheceu lá, o trabalho que você faz é um trabalho super bacana. A gente está sempre trocando figurinha. Acho que tivemos menos oportunidade de trabalhar juntos do que de trocar ideias. E essas ideias, elas permeiam um pouco do que a gente faz, né? Mas, então, em primeiro lugar, parabéns aí pela trajetória também, pelo que vocês estão fazendo aqui, né? E obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço aqui para mim. Bom, quem eu sou? Eu sou engenheiro naval de formação, por si só isso já é uma curiosidade. Parceiro de jornada, sou engenheiro também. Então, engenheiro naval. Fiz engenharia naval porque eu queria ser engenheiro de Fórmula 1, essa carreira não rolou. Fui trabalhar com isso e vi que não era a minha praia ficar atrás dos computadores ali fazendo projeto. E aí surgiu a oportunidade de me juntar a um time que estava começando um negócio de software nos anos 2000, ali 2000, 2001, um negócio chamado Spring Wireless. Eu fui para lá, me juntei ao time de fundadores e ali fiquei até 2011, né? Até 2012, na verdade. Quantos foi uma anos jornada, foram? 10 anos, né? E foi uma jornada super bacana, assim. A gente saiu do zero, pegou investimento com SoftBank, depois pegou investimento com Goldman Sachs, MA. Então a gente fez a jornada clássica de uma empresa de software SaaS que é investida por fundos de Venture Capital. Em 2011 era um negócio que estava já em, 18 países, com escritório, operações 50, 1.000 pessoas, faturava 120 milhões de dólares, até que a gente foi comprado pela SAP, a maior empresa de software do mundo, né, uma multinacional alemã, né? Fiquei lá fazendo a transição ainda e daí saí desse negócio em 2012 e fui mexer com varejo eletrônico, né? Aí, junto com outro sócio, né, com o Marco e com o Condé, que era um dos sócios da Spring, a gente começou um negócio de varejo eletrônico. Você e Marco eram sócios da Spring. O Marco, cara, era o X9 dos fundos na Spring. Ele era do fundo, um dos primeiros investidores nossos na Spring, um fundo chamado Flynet, que era um fundo do Pactual. Depois esse fundo virou a chamar Ideiasnet. E o Marco era o cara que era o responsável por monitorar as empresas investidas pelo fundo financeiramente. Então ele era o nosso CFO apontado pelo fundo. E ele ficou lá com a gente um tempão. Então ele era um sócio indireto lá, mas já era nosso sócio. Ele era o X9, na verdade, do fundo, que a gente converteu em nosso X9 lá dentro.
né? Aí a gente montou esse negócio de varejo eletrônico, por 2 anos a gente avaliou 400 empresas, a gente falou com 400, trocou informação com 200, diligenciou 20, comprou 11, integrou esses negócios e acabou vendendo isso em 2014. E aí surgiu a ideia de montar a Audas, de montar uma consultoria para ajudar outros empreendedores a implementar um pouco dessas técnicas que a gente tinha desenvolvido bem ou mal nos nossos próprios negócios, né? Então a gente escolheu começar a Audas ali em 14 como um negócio focado no empreendedor, em uma empresa de dono de médio porte que está crescendo e está tendo dificuldade de crescer e precisa se desenvolver mais e desenvolver o negócio dele ao redor de 4 grandes pilares: estratégia, governança, gestão e capital. E por conta dessa atuação de capital, a gente também sempre atuou nesse universo de M&A. Então, por quê? Porque para o empreendedor médio, o cara de médio porte no Brasil, se ele fizer bem a estratégia dele, ele vai ser alvo de uma transação normal. Se ele for executar a estratégia dele, muitas vezes ele vai precisar de capital. Então, ele precisa se aproximar de um investidor, captar recurso. Né? Se ele ficou grande, uma parte da estratégia dele provavelmente vai ser crescer de maneira inorgânica, através de outras aquisições. Então, ele também se aproxima desse universo de M&A. Então, esse universo de estratégia M&A para o cara médio está muito próximo. A gente, desde sempre, começou a fazer isso já de maneira integrada e já são, cara, deu certo. São mais de 600 projetos, mais de 150 M&As, o negócio está indo super bem. Né? Sou um mentor lá no G4, né? A gente se conheceu lá no G4, né? Sou um mentor, já conheci os meninos de antes. E é isso é um pouco do que eu venho fazendo nos últimos 20 e poucos anos. Então, a Audas hoje tu considera como uma consultoria tradicional? É uma consultoria, né? É uma consultoria. Modelo tradicional, né? A gente é mais do que uma consultoria, porque a gente faz mais do que o trabalho simplesmente consultivo. Tem essa parte de capital, tem um pilar de educação, tem várias coisas ali, mas não deixa de ser uma consultoria focada nesses pilares. Como definir uma boa estratégia, como implementar isso no plano, como melhorar a governança, como evoluir gestão. Boa, eu vejo teu posicionamento, inclusive nas redes sociais, né? E assim, Julian, uma palavra, estratégia. Estratégia, talvez, eu acho que é o que é mais forte. Podemos dizer assim. Acho que sim. Eu especificamente, acho que sim. Né? Visão de negócio, talvez, ou modelo de negócio. Modelo de negócio, né? Visão, estratégia, como conectar isso, né, aos outros pilares, né? E porque é muito a minha cabeça, é muito que eu fui desenvolvendo para mim mesmo como empreendedor, né? Em pensar assim, não, se eu conseguir trabalhar essas coisas aqui, e eu tenho uma característica, que talvez seja a característica mais forte minha, eu tenho uma capacidade de síntese muito diferente, assim, da maior parte das pessoas. Então eu consigo pegar um negócio que é complexo, que tem muitas variáveis, e consigo falar assim, não, peraí, o que importa aqui realmente é isso, né? Isso até ajuda, até na minha comunicação de mídias sociais mesmo, né? A pessoa fala, pô, você responde uma caixinha lá e... porque é uma característica. E essa característica, ela é particularmente boa para você trabalhar com estratégia. Sem dúvida. E aí eu uso isso muito e depois o time consegue... Porque estratégia, traduzir isso em outras coisas. Estratégia é muito mais sobre dizer não do que dizer sim. Muito mais sobre dizer não do que dizer sim. Então, são as escolhas que você faz, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Porque se a tua estratégia for fazer tudo, ela não é uma estratégia. Perfeito. É impossível. E aí entrando nessa linha de estratégia, Juliana, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, o que é mais importante? É estratégia ou é modelo de negócio? Modelo de negócio é decorrente da estratégia. O que é que vem primeiro? Estratégia, sempre. Tá. Sempre. A sua estratégia define o seu modelo de negócio. Perfeito. É muito difícil você ter um cenário inverso, onde você tem um modelo de negócio que define a sua estratégia. A sua estratégia define seu modelo de negócio. Agora, o seu modelo de negócio, ele pode destruir a sua estratégia. Perfeito, era isso que eu Ou ia ele falar. pode impedir que você chegue à sua estratégia. Então, é muito importante que você... Por isso que às vezes a gente fala assim, pô, a empresa X mudou a estratégia dela e ela não está conseguindo executar isso. Por quê? Porque ela muda a estratégia, mas ela tem dificuldade de se desvincular do modelo de negócio antigo. E modelo de negócio antigo, Guilherme, eu acho que modelo de negócio é mais do que a forma pela qual você gera receita. O pessoal entende que modelo de negócio é assim, isso é a maneira pela qual eu gero receita. Eu cobro
assinatura, é software, é serviço, é recorrente, não é recorrente, é one time, isso é modelo de negócio. Não, modelo de negócio é mais do que isso. Não é só sobre precificação. Não é só sobre como você cobra, é sobre como você cobra, como que você opera para que isso esteja alinhado com a maneira que você cobra. É fit mercado com produto, com canal, com precificação, com a estrutura de entrega, com a estrutura de atendimento, se a estrutura é própria ou é terceirizada. É muito mais. Modelo de negócio é muito mais do que simplesmente a forma com que você gera receita. É a forma com que você se organiza do ponto de vista de negócio para gerar trabalho e capturar receita. Perfeito. E aí, então, é isso, cara, mas a estratégia é sempre antes. Eu te perguntei isso porque eu já vi muitos negócios com boas estratégias, mas modelos de negócios ruins. Que não se param de pé. Não. E às vezes o oposto já gera sucesso. Ele tem um modelo de negócio tão bom, nem tem uma estratégia tão clara e tão boa, mas o negócio vai crescendo e vai prosperando. Especialmente se está no mercado onde não tem tanta, né, assim, as estratégias elas são mais padrão, né? Você tem, ou pelo menos até certo tamanho, um bom modelo de negócio e uma boa capacidade de execução, ela suplanta uma estratégia mal formulada. Ou pelo menos eu não diria que mal definida, porque assim, ó, todo empreendedor que começa um negócio tem uma estratégia? Tem. O fato é, às vezes tem estratégias melhores formuladas, mais ambiciosas, ou piores formuladas e menos ambiciosas. Muitas vezes a estratégia do cara é assim, é gerar resultado X para eu sobreviver. Essa é a estratégia. Para aquele estágio do ciclo de vida dele, ok. É isso. Só que aí ele deu certo. Até certo ponto. Aí ele deu certo. Até você chegar num teto da complexidade. Né? Aí ele a empresa vai crescer até um limite. Aí ele deu certo. Ele falou assim, pô, já passei do estágio de subsistência. Tem um negócio que me mantém, tem um negócio que está dando certo, que me dá algum dinheiro, mas, cara, agora eu quero ser o líder eu quero ser o maior cara da minha região. Pô, essa tua estratégia que você tinha até agora de o negócio é gerar dinheiro para viver, não funciona mais. Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou me diferenciar? O que eu vou buscar? Né? Com o que eu fiz até agora, desse meu jeito, o que realmente apareceu que realmente eu faço diferente e posso me apoiar nisso? E cultura Qual tem minha vantagem competitiva, também. Né? Minha vantagem distintiva. Uma coisa é competição, outra coisa é distinção, né? Diferencial. Né? E cultura tem um pouco disso também, né? O cara fala assim, vou criar minha cultura. Não, você não vai criar, meio que você vai, parte dela é descobrir, é você extrair lapidar, já, porque a cultura você já tem. A cultura você já tem, já está enraizado. O seu jeito de trabalhar... Você já abriu sua empresa, já tinha uma visão, pelo menos um sonho, um desejo claro. Pode não ser o que você queria que estivesse lá, mas está lá. Isso. Né? Mas está lá, né? Então é isso. Deixa eu tentar vou trazer um pouco de contexto aqui, e inclusive falando sobre estratégia, que eu acho que é bacana. Quando a gente olha para a estratégia, sei lá, primeiro método de estratégia que vem na minha mente, BSC, Balance Scorecard, é o qual a gente também organizou toda a nossa metodologia. Sim. Hoje a gente fala sobre cultura, mas cultura de uma maneira, de um ponto de vista muito estratégico. Né? Então, se a gente pega ali as 4 perspectivas lá, eu desdobro a visão em 4 perspectivas, né? Financeira, mercado, processo e pessoas. Uhum. E aí a provocação que eu quero fazer, que aí eu queria que a gente discutisse aqui, tá? Vou jogar um aqui para a gente falar. Todo empresário ele sabe que ele quer crescer, 100%. Sim. Né? 100% dos empresários que eu conheço fala que quer crescer, e quer faturar mais e quer crescer. Sendo que o retorno financeiro e a perspectiva financeira aqui, ela é sempre consequência, é sempre fim. Sempre fim. Ela não é meio, não. Ela é sempre um resultado, não é um objetivo ou não é a causa. Sim. Ela é consequência de eu deixar o meu mercado e o meu cliente satisfeito com as minhas soluções. Que aí vem a segunda perspectiva do BSC. Sim. Mercado e cliente satisfeito é consequência dos meus processos internos rodando perfeitamente. Perfeito. Faz sentido? Faz. Processo de gestão, quando eu falo processos, é processo de venda, de marketing, de operação, de gestão, de um modo geral. Sim. Né? Aí entende-se aqui processo, gestão e estratégia. Sim. O cliente fica satisfeito, o mercado fica satisfeito com as nossas soluções com base nisso. E aí a provocação que eu quero fazer para a gente entrar já no tema aqui do podcast, que é
Quem é que faz os processos acontecerem? Gente. As pessoas. Né? Que aí vem a quarta perspectiva aqui do BSC. Sim. Que é pessoas, aprendizado, né? Sim. Cara, adianta eu ter o melhor processo do mundo, a melhor estratégia do mundo, o melhor modelo de negócio do mundo, a melhor gestão do mundo, a melhor governança do mundo com as pessoas erradas? Não. O que é que vai acontecer? Aliás, assim, não é que nem que não adianta. Você não consegue ter o melhor processo do mundo, a melhor gestão do mundo, a melhor governança do mundo com as pessoas erradas. Perfeito. Então não dá nem para você dizer adianta ter com as pessoas erradas, não, porque você não terá. Se você não tiver as pessoas certas, elas não conseguirão definir estas coisas e implementar essas funções da maneira adequada. Perfeito. Né? Até porque, um negócio meio polêmico aqui, eu não acredito no melhor modelo. Tá? Não existe só uma bala de prata. Então né? o pessoal fala assim, o que é melhor? BSC, OKR, NCT, 4DX, EOS. Cara, depende. Depende do teu contexto, depende do que você sabe, depende do que você se acostumou melhor. E isso é pouco relevante. Perfeito. O que é relevante? Relevante é, eu estou conseguindo articular bem uma estratégia e estou conseguindo articular bem um conjunto de ações e uma rotina de acompanhamento e gestão que me permite capturar em grande parte essa estratégia. Se eu estou fazendo isso... Está indo bem. Se eu estou usando o meu caderninho... Independente do método. Eu estou fazendo... Tá, beleza. Entendeu? Agora, óbvio que a gente sabe que conforme você vai ficando grande, existem métodos que te dão condições de contorno e te ajudam a facilitar isso. Então, esse é o papel do método, né? Então voltando para a tua pergunta aqui, não tem como você ter essas coisas sem pessoas adequadas e com as pessoas erradas. Agora, como é que você sabe que você tem pessoas certas se você não definiu o escopo de trabalho dessas pessoas? Você não definiu, mas eu espero X dessa pessoa, eu dei Y de condição para ela, eu espero este comportamento, eu dou esta autonomia, ela tem essa responsabilidade. A cultura Como é que você essa. sabe que você vai ter as pessoas certas? Você não sabe, cara. É impossível. Que aí é onde entra, aí vou provocar que é onde entra. Então a gente falou das 4 perspectivas lá de um BSC, só para a gente poder ter um contexto, e que foi o motivo pelo qual a gente montou toda a nossa tese do nosso negócio. Né? Hoje, nosso negócio, o que a gente defende é que, cara, pessoas certas, né? Pessoa certa é consequência de uma cultura certa. Então, eu queria te provocar para depois a gente fazer um desfecho disso, mas perspectiva financeira, faturamento, lucro, caixa é consequência de mercados de clientes satisfeitos, que é consequência de processos internos rodando bem. Pessoas certas não são as melhores pessoas. Sim, o que a gente mais vê aí é que um monte de gente boa e que não funciona, né? Um monte de talento tecnicamente bom, mas 90% a gente desliga pelo comportamento. Sim. Então, talvez o maior vilão que impede as empresas de crescerem hoje é a gente. Sim. Né? Óbvio. Gente. E maturidade de gestão, maturidade de visão, maturidade de estratégia. Eu acho que é como usar gente. É como você usar essas peças de maneira adequada. Perfeito. E aí, as pessoas certas, elas são atraídas e são engajadas por uma cultura certa. Correto. Então, a cultura... Aí já entra a nossa tese aqui, né? Que aí entrou o 5º elemento aqui, né? Uma cultura clara, forte, né? Única, que não existe culturas iguais, não tem copiar e colar. Ela é responsável por atrair as pessoas semelhantes e certas e repelir as pessoas erradas. Aí, se eu trago as pessoas certas, eu minimizo os problemas comportamentais dentro da empresa, que eu acho que é o maior problema hoje das empresas hoje. Talvez na tua empresa lá a mesma coisa é estatística. A gente passa muito mais tempo hoje corrigindo o comportamento das pessoas do que a técnica, né? Quando a gente vai olhar. E aí eu fiz todo esse contexto para te fazer uma pergunta. O que vem primeiro, então? Se a gente fosse pensar, é cultura que vem primeiro, é estratégia, é gente, é processo? Cara, eu acho que essa discussão ela é ótima do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático... Na prática. É difícil você desvincular um pedaço do outro. Então, mas assim, é difícil, vamos lá.
Daí vou assim, eu acho muito difícil você ter essas coisas sem uma estratégia, de novo, uma estratégia bem definida. Porque se você não tiver uma estratégia bem definida, você não consegue. Então, não adianta estar no lugar onde a cultura é super, mas a estratégia, cara, o negócio vai mal. Mas deixa eu te provocar aqui um pouquinho. Estratégia não só a estratégia, planejamento estratégico do negócio para ir para o mercado, mas, por exemplo, objetivo talvez macro. A estratégia da cultura também, a estratégia dos processos, objetivos de produto, modelo de negócio, né? Quando você coloca aqui que você quer ter lá 10 mil empresas com o selo EP+, e blá, 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 e que você quer fazer isso e transformar esses negócios, essa definição é uma definição do quê? De cultura ou de estratégia? Dos dois. Dos dois, pô. Eu acho também. É uma definição fundamental. Existe um aspecto em estratégia que o pessoal esquece, que é antes de você trabalhar BSC, que no fundo é um desdobramento, é uma representação da sua estratégia e um conjunto articulado de objetivos e ações, existe um negócio que vem antes, que é a definição do kernel da estratégia. Que é assim, ó, qual que é o seu propósito central e qual que é o seu futuro idealizado. Perfeito. Isso aqui, cara, é uma definição absolutamente conceitual. Essa definição conceitual, ela é uma definição de cultura ou de estratégia? Das duas coisas. Das duas coisas, eu também acho. Ela define as duas coisas. E o desdobramento disso para a sua organização é, do ponto de vista de gente, os comportamentos esperados pelas pessoas são definidos daí pela cultura que é derivada desse mesmo lugar. Agora, o comportamento do negócio, que é função de modelo de negócio, gestão, estruturas de trabalho, processos, etc., é definido pelo planejamento estratégico e pela maneira toda. Então, assim, essa definição central, ela é chave para um desdobramento que fala, legal, cultura vai falar de gente, como que essas pessoas se comportam, e gestão vai falar de como elas trabalham, qual a direção? Como elas se organizam, qual a direção, como eu meço, como que eu vou alcançar aquele objetivo e visão. Como eu uso esses recursos. Então é um pouco do que e do como, do ponto de vista do indivíduo, né? Então eu acho que essa discussão ela é ótima, ela é muito legal. Funcionam de maneira desacoplada? Não. É relevante quem é mais importante? Acho que não. Acho que o mais relevante no final é igual o corpo humano, né? Eu acho que difícil quando, vamos pensar no corpo humano, fazer uma analogia, é uma máquina perfeita. Você vai perder alguma coisa. Se é uma máquina perfeita. Se algum organismo começar a funcionar mal, ele desregula. Exato. Até às vezes do ponto de vista muscular, às vezes não é nem o organismo, mas os músculos. Se eu começo a pegar mais peso de um lado do que o outro, também vai desregular. E se você está desequilibrado psicologicamente, mentalmente, você vai somatizar isso. Então, assim, igual o carro. O carro, mesma coisa. Né? Você pega um veículo, um automóvel, mesma coisa. Uma coisa para de funcionar. Então, essas coisas elas precisam funcionar juntas. Toda vez que a gente dentro de um mesmo, talvez dentro de um sistema operacional único. Exato. E toda vez que a gente fala em um sistema, né? Um sistema é um conjunto de ações ou peças que de maneira coletiva geram um resultado maior do que a soma das partes. Perfeito. Então, quando você fala de um sistema, e a empresa é um sistema, um carro é um sistema, o organismo é um sistema, provavelmente você não está no que a gente chama de ótimo local em cada um daqueles componentes. Tá? O que eu quero dizer com isso? O melhor carro é aquele que tem o melhor motor, com o melhor câmbio, com o melhor pneu, com a melhor suspensão, com o melhor banco, com o melhor acabamento? Não. Por quê? Porque faltou responder uma pergunta. O melhor carro para quê? Para fazer rally? Para correr num circuito de Fórmula 1? Para fazer uma viagem de 3.000 quilômetros com conforto? Essa definição... Melhor é relativo, né? Situacional, né? É situacional. Então, é a mesma coisa aqui. Então é o que você falou, vou ter as melhores pessoas? Não, mas vai ter as pessoas mais adequadas para aquele contexto. É a melhor cultura? Não, é a mais adequada para aquele contexto. É a que casa com todas as outras coisas que estão ao redor dela. É a melhor estratégia? É a melhor estratégia para aquela companhia, dado o contexto dela. É o melhor modelo de gestão? Não, é o que funciona para aquela companhia no contexto e circunstância.
É a melhor governança? Não. Porque se existisse, Guilherme, um manual das melhores coisas, a gente botava isso num livro com 4.532 páginas, você olhava lá, melhor processo para X, página 300 não sei o que lá, copia. Copia e cola. Melhor modelo de governança para XPTO, vai na página 433, copia. Seria fácil, né? Pô, se fosse fácil, todo mundo fazia a gente não igual, teria um né? emprego, você não teria um negócio, eu também não. Né? Ninguém precisava de ajuda, né? Aí, Se vê só, tivesse já no limite, todo mundo faria a mesma coisa que está no manual. E como é que você diferenciar as empresas e as pessoas? Todo mundo está fazendo o melhor, está lá, seguindo. É que o duro desse negócio é que os sistemas eles estão em um desequilíbrio permanente. Perfeito. Não existe o equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio dinâmico. Ele tem que tender o equilíbrio, né? Quanto mais eu tendo ao equilíbrio, talvez E quanto melhor a máquina melhor funcione. for a sua capacidade de manter isso sem grandes distúrbios, mais energia você conserva, mais longe você vai, mais rápido você anda. É tão simples quanto isso. Né? Aí todo o resto a gente faz parecer complicado para poder, né, ter todas essas técnicas, essas coisas. Mas no fundo, cara, é isso. Assim, e essa é a dificuldade, porque você está o tempo inteiro mudando isso, né? Você tem que respeitar essas questões, você como fundador, como empreendedor, tem que respeitar esses temas e tem que trabalhar esses temas todos eles de maneira integrada, nunca de maneira isolada. Perfeito. Vamos entrar numa parte mais prática e de vida real, né? Sim. Bastidores e empreendedores, assim, você assessora empresas que eu acho que é um pouco do público que a gente também trabalha. A gente trabalha com empresas que estão em rápido crescimento. Sim. Quando as empresas começam, médias empresas em rápido crescimento, quando as empresas começam a crescer, não tem como crescer sem gente. Sim. Então precisa colocar gente para dentro. A maior parte das empresas no mundo que quebram no exato momento que elas estão crescendo. Sim. Né? Tem estatística que fala sobre isso, 70% quebra. Por quê? Porque começa a crescer muito, sem muita visão, sem muita direção, sem muita estratégia, começa a entrar um monte de gente errada com um comportamento errado, vira um caos. Sim. Né? Perde energia. Uma coisa era você fazer gestão de empresa quando tua empresa tem 10 funcionários, tu precisa de uma competência. Quando a empresa tem 50 funcionários, a tua competência como líder empresário tem que ser já muda. Outro. Com 100 pessoas é outra. Né? E aí, você lidando também no dia a dia dessas empresas, onde é que tu acha que está o maior gap? Qual o maior desafio desses empresários hoje, na tua visão, quando você entra nessas... Assim, sem dar nomes, mas... obviamente, trazendo um contexto de mais de 600 projetos que vocês participaram. Eu acho que a maior dificuldade que essa turma tem é viver com a dualidade de perder controle para ganhar alcance. A gente tem muito controle. Eles querem crescer e continuar com controle. A gente tem Eles muito acham, controle. Né? A gente acha que vai ter isso, né? A gente tem muito controle do negócio no começo. Total, né? 100%. Muito. E conforme você vai crescendo, você tem menos controle. Você tem mais liderança, você tem mais direcionamento, mas controle menos. Total. E essa dualidade, né? Então, você tem que... Essa dualidade ela é difícil de você trabalhar, você tem que saber desapegar, né? É um desapego. Então, eu acho que isso é difícil. Tá? Que não é controle, não quer dizer que você não vai... Não quer dizer que é sobre confiar, mas é sobre conferir. Aí é onde entra novas habilidades de gestão para gestão. E como é que você tem conforto? Como é que você tem conforto? E aí, como é que você acredita no processo, no sistema amplo? Como é que você acredita nesse seu sistema de pessoas, de gestão e tal? E é por isso que essas coisas começam a ter mais importância. Porque, no fundo, você está institucionalizando e está transferindo o papel do controle para o sistema, para o teu modelo de gestão, para o seu código de cultura, para o seu código de comportamento, para o seu modelo de governança, para o seu modelo de acompanhamento financeiro, para suas rotinas. Isso nada mais é do que processos... E alinhar todos esses subsistemas dentro de um sistema único. Isso é aqui onde está a complexidade. Isso é difícil. Eu acho que esse é o difícil. Porque exige que aquela pessoa ela não possa... Ela tenha que ter um conhecimento amplo sobre vários assuntos. E, em geral... A gente, quando começa a empreender, a gente é melhor em alguma coisa, a gente tem mais específico em alguma coisa. Total. Então, exige essa
necessidade de se tornar multidisciplinar. Você não vai ser especialista em tudo, mas você também não pode ser ignorante nos assuntos que são os assuntos relevantes, né? Então, acho que essa é a complexidade, né? E aí, isso impacta no formar time, porque você precisa entender que time que você tem que trazer, como que você lida com esse time, como que você dá espaço para esse time, como é que você desenvolve essas pessoas. Mas acho que essa é a principal. Eu falo que, à medida que a gente vai crescendo o negócio, né, a gente precisa traduzir um ponto de vista que, na maioria das vezes, está implícito. Vamos pegar pequenas empresas e médias empresas com 50, 100 funcionários. Pô. Depois que eu passo de 30, eu já preciso traduzir. Aí a importância de visão, de liderança. No planejamento. Eu preciso pegar um ponto de vista que está implícito aqui e tornar esse ponto de vista explícito, educativo, claro, porque está entrando muita gente. E se eu não mostro isso, como é que eu quero que meu time tenha a mesma visão e a mesma clareza se ele não tem se eu não dou um quinto da clareza da visão dele? O que é pior é que para você é óbvio que você está falando isso o tempo inteiro. Quem está na cadeira ali do empreendedor, ele fala assim, pô, mas é óbvio que é isso, eu estou falando isso o tempo inteiro, estou explicando isso o tempo inteiro. Tá, mas as pessoas elas estão pegando fragmentos dessas coisas o tempo inteiro. Perfeito. E você só tem o todo. E a gente não está dizendo que o sistema ele é a soma onde os fragmentos são maiores do que o todo? Como é que o cara consegue se enxergar nisso tendo só fragmentos? Ele não consegue se enxergar. Então, ele não consegue ver isso. E essa é a dificuldade, porque para quem está na cadeira do empreendedor que está lá liderando, você está sempre vendo o todo. Então, para você é óbvio mesmo. E você está o tempo inteiro pensando no seu negócio. Mesmo que você não tenha parado para escrever a estratégia, você está lá, está na tua cabeça. Você está fazendo conversas que estão moldando isso e estão alterando isso ao longo do tempo. Então, você o tempo inteiro está com esse teu mapa completo. Só que você está dando para as pessoas visões de pedacinhos do mapa. Elas não conseguem necessariamente fazer essa conexão. A estratégia é essa, para outra área a estratégia é essa, e as pessoas... Elas não conseguem fazer essa conexão, você tem que ajudá-las a fazer essa conexão. E como é que vocês trabalham para poder fazer essas pessoas chegarem nessa conexão? Porque essa é uma boa pergunta, assim. Imagina que um head financeiro ele tem uns desafios financeiros lá, ele tem uns projetos financeiros. O head de marketing está lá enfocado em aquisição e geração de demanda. O gestor industrial está lá focado em fazer a máquina funcionar e dar eficiência e trazer o OEE para a máquina e utilização. Mas ele está muito disperso e está muito longe do mercado, está muito longe, né, da estratégia comercial. E tem uma pessoa aqui em cima que o papel dela é olhar de uma maneira mais ampla, né? São papéis e papéis, né? Sim. Cada caixinha do organograma tem seus papéis e responsabilidades. Mas como é que eu faço para dar visão para caixinhas embaixo que esse é o papel do plano. Ver? Esse é onde, por exemplo, o BSC, que você citou como exemplo, ele funciona super bem. Porque ele faz essa articulação de como é que essas coisas nas pontas alimentam esses objetivos intermediários e como que eles todos se conectam para no final serem medidos por aquelas 4 grandezas. Então ele faz esse alinhamento do que eu quero para baixo e do baixo para cima. Então, primeiro, o planejamento, ele faz isso. Segundo, os seus ritos de gestão e o seu rito de governança, seu modelo de gestão. Então, não adianta você ter um baita planejamento estratégico, super bem definido, com meta, com métrica, tal, ter sistema, tudo, se você não colocar as pessoas para conversar e não mostrarem o que está acontecendo com aquilo toda semana. E não dividirem umas com as outras. Então, ritos de gestão. Rito de gestão. Tem que ter reunião de resultado mensal? Tem. Tem que ter reunião de discussão de operação semanal? Tem. Tem que ter reunião de revisão trimestral? Tem. Tem que ter comitê de trabalho sobre assuntos específicos que são cross? Tem. Comitê de contratação, comitê de cultura, comitê de... mas tô perdendo tempo na reunião. Não, cara, você não está perdendo tempo na reunião. Você está perdendo tempo na reunião se você não tiver pauta, se você não souber o que você está indo discutir. É mais fácil que a reunião está sendo ineficiente. É isso, mas não é... A culpa não é da reunião. A culpa é do que você está fazendo com ela. Dentro da reunião. Mas... Perfeito. Aquela articulação entre as pessoas, aqueles ritos, aqueles touch points, aquelas
eles estão ali por uma razão, para que as pessoas elas possam garantir que essas ações que elas estão fazendo de maneira individualizada e descoordenada, eventualmente, que elas tenham pontos de coordenação e que você garanta o sincronismo dessa máquina. Por quê? Quando a gente pensa, a analogia é assim, ó, estratégia, você está olhando anos. Iniciativas estratégicas, você está olhando ciclos, trimestrais. Projetos, você está olhando meses, semanas. Atividades de rotina, você está olhando dia. É isso aí. Todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O ciclo da gestão, né? O ciclo da gestão precisa sincronizar isso. Porque essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em velocidades diferentes. Obviamente que quanto menor o seu ciclo, ela gira mais rápido, né? Então, você precisa garantir o sincronismo. O modelo de gestão é o grande eixo que garante esse sincronismo, né? E aí, ele tem que saber, pô, eu giro mais rápido esse eixo? Giro mais lentamente? Se eu estou perdendo o sincronismo, não adianta eu querer girar esse eixo mais rápido. Porque um negócio que está sem sincronismo, que eu vou tentar girar mais rápido, eu vou quebrar o eixo, vai voar a engrenagem. Então, eu giro mais devagar. Não, está tudo funcionando, tá beleza? Eu giro ali mais rápido, né? Então, eu acho que é assim, é como uma combinação do plano, das rotinas e tudo mais. Então, cara, dá trabalho essa parada, velho. Não tem como... Por isso que não são tantas empresas assim que ficam gigantes, porque dá muito trabalho, cara. Perfeito. Vai ficando complexo, é um filtro normal. Aquelas pessoas que conseguem desenvolver isso vão indo para os próximos estágios, é normal. Ô, Julian, quero começar, talvez mudar um pouco agora, a gente começar a ir para um lado de partnership, né? O teu frame de partnership, M&A, fusão e aquisição, como que você vê cultura dentro dessas variáveis, super, né? Importante. De M&A, de planejamento estratégico, às vezes você tem um puta de um planejamento estratégico, mas parece que não dá liga. Quando você bota para rodar, não dá liga. O quão a cultura talvez tenha impacto nisso, eu queria que tu falasse um pouquinho. Vou deixar aberto para tu começar por onde tu quiser, mas assim, partnership eu queria ouvir também um pouquinho de você, cara. Qual que é o teu modelo de partnership? Né? Você falou que já tinha não sei quantos aí, são 12 sócios hoje e tal. Como é que você monta, como é que você faz de uma maneira talvez mais prática aqui para quem está assistindo a gente? Então deixa eu começar com uma afirmação aqui. Cultura forma valor. Ponto. Cultura afeta valuation? Afeta. Como é que você precifica valuation na cultura? Não é isso que eu estou querendo dizer. É intangível, é um ativo intangível, isso, né? Mas como é que ela forma valor? Ela forma valor no sentido de que se a cultura funciona, ela suporta a estratégia, suporta o seu modelo de gestão e essa companhia vai ter melhores margens, melhores crescimentos e vai ter mais capacidade de atingir a estratégia dela. Perfeito. Consequentemente, isso forma valor para ela. Ponto. Dentro de um balanço patrimonial, cultura é um ativo intangível, assim como marca. Assim como marca. Marca não tem como eu tangibilizar. Você não consegue atribuir um preço para a cultura no balanço. Você não consegue atribuir, até você consegue, vai para a marca em algum grau, mas é difícil atribuir, mas você consegue dizer assim, poxa, não parece lógico que se uma empresa tem uma marca forte, ela venderá mais e mais caro? Parece lógico. Então, marca tem um preço, tem um valor, desde que ela te permita vender mais e mais caro. Legal. Cultura também forma valor. Legal. Em quê? Nessas capacidades. Também não é óbvio que talvez uma empresa com uma cultura melhor atraia mais pessoas e melhores e retenha mais pessoas do que perca mais pessoas? Sim. Reter pessoas não forma valor? Forma. Total. Perder pessoas não custa? Custa. Atrair pessoas melhores não gera valor? Gera. Então, veja, a gente talvez não consiga precificar, mas você consegue fazer uma relação direta, conceitual dessas coisas. Análise mais qualitativa, então, né? Do cultura, que forma valor. Primeira coisa, afeta valuation, forma valor. E como afeta valuation e forma valor é um aspecto fundamental do M&A. Diligência de cultura é um aspecto fundamental. E é um fator que é o que a gente chama um fator bola preta. Se você começa um trabalho de M&A, começa a olhar um alvo e você vê que não existe fit cultural, cara, pode ser o melhor ativo.
pode ser um puta ativo, pode estar num baita preço. Você pode estar conseguindo comprar uma empresa excepcional num preço barato. Não faça. Essa é a recomendação que tu dá. Não faz. Perfeito. Se você vê que o gap cultural é muito grande, não faz esse movimento. Por quê? Vamos lá. O resultado daquela companhia até ali é função do modelo e da cultura que ela usou para chegar até ali. Se você falar assim, não, mas na hora que eu colocar a minha cultura lá, eu vou mudar minha cultura e não vai mudar nada. Não, vai mudar. Porque na hora que você impuser a sua cultura ou injetar a sua cultura lá, aquilo que funcionava para aquele negócio do jeito que ele trabalhava não funcionará mais. Pode ser que seja melhor? Pode ser. Mas o fato é que você está causando um distúrbio ali. E esse distúrbio vai ter um efeito, né? Que pode ser transitório ou não. Então, tome cuidado com isso. Tá? Quando a gente vai ver a história também, né? E que se eu entro com a cultura nova dentro de uma empresa que tem uma cultura diferente, vai gerar resistência imediata ali dos funcionários se eles estiverem alinhados com a cultura atual e menos desalinhados com a nova. Que foi o que fez o 3G lá, Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, Marcel Teles lá no livro Sonho Grande, né, do 3G Capital lá, sair comprando essa cervejaria, sair comprando tudo, e no livro ele fala, né, a história real, na verdade, né, cara, a gente teve que demitir todo mundo, limpar aquela cultura e trazer todo mundo novo para poder, talvez, a gente adequar a nossa realidade, e funcionou. E foi melhor? Foi melhor, de novo, mas o fato é, tenha isso né? mapeado, Dói também, reconheça que isso existe e tenha esse ponto como um dos pilares do que chama do PMI, o Post Merger Integration Plan. É uma questão fundamental. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Ele forma preço, ele faz parte da diligência, ele está lá. Né? Não dá para você ignorar isso. Né? Isso também acontece quando você fala do partnership, né? Quando você falou assim, pô, como é que você faz isso no partnership? É a mesma coisa, não adianta você começar a trazer gente para a sociedade, para o seu partnership, que não está alinhado com essas questões. Então partnership, no final do dia, é uma ferramenta de retenção. E é uma ferramenta, né, que você tá usando, você está dizendo assim, eu estou te convidando a fazer parte do quadro societário, porque eu julgo que você, primeiro, é um talento que eu quero manter, e segundo, você tem um papel potencial. relevante no meu futuro. Tem potencial. Mas, pô, se esse cara não tiver um alinhamento cultural grande, não tem que estar lá. Não dá para ter um cara no partnership top performer desalinhado culturalmente. Não existe isso. Vai sujar tudo para baixo. Vai sujar tudo para baixo. Vai deixar de ser um top performer em algum momento. Né? Top performance a que custo, né? A que custo. Então, a que preço. Então, acho que, de novo, e partnership a gente começa assim, né? O critério básico de partnership. Pessoas que eu julgo que vão ser super relevantes para o futuro da companhia. Quando eu tenho essa definição, pessoas que vão ser super relevantes para o futuro da companhia e eu quero reter, pô, isso é circunstancial também, cara. Porque o cara pode ser super relevante hoje, mas pode não ser super relevante daqui a 10 anos. Então, o partnership não pode ser visto como o estágio final. Cheguei lá, não saio mais. E vou ficar aqui para sempre. Não, cara. Ele tem que ter mobilidade nesse partnership. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Você pode ter gente que não vai estar lá mais lá, então ela tem que sair. Então você tem que prever no seu partnership como que a pessoa entra, como que ela sai, como que ela se mantém, por que ela se mantém, como que as participações entre essas pessoas elas se movem ao longo do tempo, como que você gera meritocracia. Não pode ser simplesmente um lugar dos gatos gordos. Cheguei lá, ufa, agora sentei. Não pode ser assim. Tá? Então, uma boa definição de partnership ela tem que levar todas essas coisas em consideração. Como que o cara faz para entrar, como que ele percebe participação, como que ele sai, o que é direito político e direito econômico. A gente estava falando um pouco disso aqui antes, né? Que, pô, você tem lá 10 sócios, 12 sócios na Aldas. Todo mundo tem a mesma voz? Não dá para ter, cara. Porque senão não consigo conduzir.
Agora, todo mundo tem o mesmo direito econômico? Na hora que uma ação vale X e uma ação recebe Y de dividendo, todo mundo recebe igual? Todo mundo recebe igual. Direito econômico é uma coisa, direito político é diferente. As pessoas compraram o meu modelo de gestão quando elas entraram no partnership. E o modelo elas não podem ignorar isso agora, fazer, não, mas agora eu quero influenciar na gestão. Não, peraí, cara. Parte do que você comprou quando você decidiu estar aqui é que com este modelo, com esta visão, esse indivíduo que é o Juliano que está conduzindo esse negócio... Você ia sentar nessa cadeira, você acredita tem nisso. essas responsabilidades. É isso. Então, acho que essas coisas têm que estar sempre bem definidas no partnership. Dá trabalho definir um partnership, e o partnership, cara, está sempre evoluindo, né? O BTG talvez seja o cara no Brasil que tem o partnership talvez mais desenvolvido. Pô, existe um vice-presidente que só cuida dessa parada lá dentro. É uma área de gente. O partnership deles já mudou, se não me engano, cara, 30, 40 vezes em 10 anos. Por quê? Porque o banco também foi mudando. Total. As necessidades do banco foram mudando, as características foram mudando e eles foram adequando isso nesse organismo vivo, que é essa gestão dessa sociedade, né? Quais são os melhores modelos de... A gente está falando de partnership, ele ajuda e ele é importante na retenção. Sim. Né? Retenção de talentos é uma coisa, né, que todo empresário e todo líder busca hoje. Quais são os melhores modelos hoje? Quais modelos que tu mais gosta? Talvez qual o modelo desse evoluído? Você falou do BTG. Quais são os modelos de partnership hoje que aumentam essa retenção? Porque tem vários formatos, cara, né? Um que você... às vezes eu sou uma startup e eu não tenho grana para poder pagar o salário daquela pessoa. E aí eu vou pagar metade do salário, a outra metade entra como... Tem 3 categorias de modelos clássicos. O que a gente chama de partnership, que geralmente é quando a pessoa ela desembolsa capital na compra das participações. E o capital, às vezes, é autofinanciado ou não. Então, um exemplo clássico. Você pode ter um cenário onde você dá um bônus para essa pessoa, e em vez de pagar este bônus na forma de dinheiro, você paga ele na forma de participação. Então, ele está sendo, no fundo, é um modelo autofinanciado. Você pode ter um modelo onde, além disso, essa pessoa pode tirar dinheiro do bolso e comprar. Comprar mais. Legal. Há um valuation de tanto, há um valuation pré-definido, com um viságio de alguma coisa. X. Então, partnership é mais ou menos por aqui. Então, a gente bota na caixinha partnership quando a pessoa ela tem desembolso direto ou direto na compra. Você tem stock option, que é esse outro modelo que você deu. Fala assim, pô, eu não tenho dinheiro para pagar o salário desse cara, parte desta remuneração eu estou dando na forma de uma ação, que para ele tem custo zero, entre aspas. Tem custo de oportunidade, ele deixou de ganhar salário para receber aquilo. Isso é o stock option, ele tem o direito dessa opção, ele vai acumulando isso ao longo do tempo, para daí perceber invariável. E você tem um terceiro modelo, que é o que a gente chama do Phantom Stocks aqui, ou os modelos de moedas fantasmas, onde você no fundo tem um incentivo de longo prazo associado a uma variação de valor desse negócio que você calcula de acordo com alguma regra e você cria uma moeda interna. Então você fala assim, eu vou te dar 100 unidades aqui do meu plano de ações fantasmas. Essas unidades, elas vão ser precificadas com a variação do valuation da companhia. E depois de tanto tempo, eu vou pagar por isso. Cada modelo desse, ele funciona melhor em um dado contexto. Onde que esse último modelo é legal aqui? Em empresas super maduras, onde o sócio eventualmente não está pronto para dar participação, mas ele quer perceber o valor nessas pessoas que estão gerando valor para ele. Então, ele é quase como com bônus diferido. Ele vai acumulando um bônus e paga, né? Partnership é muito legal em empresas de serviço. Por quê? Porque essa pessoa, você precisa do trabalho dela ali. Então, tem mais essa característica. E segundo, né? Como empresas de serviço muitas vezes têm menos liquidez, é mais difícil você vender, o partnership também cria uma maneira da pessoa perceber valor na participação dela, mesmo que não haja uma venda para o mercado. Por quê? Porque ela vende para a própria empresa, ela vende para o próximo partner, ela vende para o próximo cara que está vindo na fila atrás dela. E aí você tem o caso do stock option em empresas tipicamente de tecnologia. Por quê? Porque são empresas feitas para serem vendidas alguma hora. Perfeito. E aí você vai perceber esse valor. Então, esses 3 modelos são os principais. E não tem como, e aí talvez voltando aqui, foi uma coisa que me veio na cabeça,
o lance, né, de, cara, dentro da nossa empresa, como sócio, a gente é funcionário, fora a gente é acionista. Sim. Né? Dentro a gente é funcionário. Eu entendi isso da pior maneira possível. Dentro a gente né? é executivo. Eu tive minha primeira aventura empreendedora, eu fui sócio de uma empresa, a gente foi uma franqueadora, a gente tinha uma franquia de consultoria. 2014, minha primeira aventura empreendedora. A gente saiu de 0 para 80 franqueados no Brasil em 2 anos. A gente pegou o boom da crise da construção civil. Muitos executivos saindo do mercado, tentavam recolocação, não conseguia. A gente falou, cara, mas esse cara tem um puta conhecimento técnico. Aí ele vai para o mercado com o Guilherme Guimarães Consultoria. Não, vamos botar uma marca, envelopar. É um CFO que tecnicamente brilhante em finanças, mas não sabe vender e fazer marketing. A gente vai ensinar esse cara. E a gente saiu de 0 para 80 franqueados. Crescimento, obviamente, rápido. Vendia 8 a 10 franquias todos os meses. Né? A gente pegou exatamente esse nicho, esse público, naquele momento. O pessoal tentava recolocação no mercado, não conseguia. Estava com o FGTS gordo. Então, tinha grana para poder fazer e não queria ficar parado. Pô, né? E aí a gente tinha 4 sócios, né? Eu brinco que talvez é muito bom quando você acerta com sócio, mas quando você erra também, né? E principalmente sócios com valores e visões completamente diferentes. Eu acho que aqui é onde dá os maiores choques, né, de sociedade. A ponto de, eu entendi na prática que nem todo mundo tem um poder, porque a gente era minoritário, eram 2 e 2. Eu e mais um era minoritário. E aí as decisões começaram a ir para cota na sociedade, porque a gente não conseguia chegar no acordo. Aí já acabou a sociedade. Já acabou a sociedade, mas ainda assim me trouxe essa lição de que, cara, não é porque é sócio que todo mundo manda igual. Não. Muito pelo contrário. Não, e você tem que separar o que é decisão de sócio e o que é decisão de executivo. O que é seu papel de sócio e o que é seu papel de executivo. Por exemplo, eu na Aldas tenho uma situação bem sui generis, né? Porque eu sou sócio controlador, junto com o Marco. Eu sou CEO e eu sou chefe dos meus sócios. Porque os meus sócios, dentro da Aldas, eles são executivos de projeto, estão lá tocando o projeto, fazendo coisa. Então, nessa hora aqui, eu sou como CEO, chefe deles, né? Porque eu estou definindo, vamos por aqui, vamos por ali, vamos direcionar, eu tenho que puxar a orelha de um, puxar a orelha de outro, não estamos na performance e tal, legal. Mas eles, como sócios, são meu chefe como CEO, né? Então, os sócios definem o caminho da companhia e passam para o CEO. E o CEO tem que dar satisfação para esses caras. Aí, de vez em quando, eu me vejo numa situação, eu tenho que dar satisfação para aqueles caras de que eu não estou conseguindo entregar o resultado porque eles não estão fazendo o que eles deveriam fazer. É verdade. Né? Então, mas a gente tem que separar essas coisas na cabeça, assim, que, qual é a hora que eu estou dando a mensagem, qual é a hora que eu estou dando para eles uma mensagem? Eu estou falando essa mensagem para você como executivo. E aqui você não tem muito espaço. Não, agora eu estou te ouvindo como sócio, estou ouvindo a sua crítica como sócio, meu chefe, sócio, está dando essa crítica para o CEO. Não, agora eu estou dando uma discussão entre pares aqui, você sócio minoritário, está me dizendo alguma coisa que eu como sócio controlador posso topar ou posso não topar. E vice-versa. Então, se você não tiver na sua cabeça muito separado esses papéis, e esse é o papel da governança e tal, dá bagunça, cara, porque você vai se incomodar com as pessoas, você vai evitar discussões, porque delas vão estar misturadas. E outra, olha que curioso, e o ser humano, ele tende, isso aí é da natureza humana também, né? O ser humano, ele tende a perder o foco a cada 90 dias. Por isso, não é à toa que os ciclos de iniciativas estratégicas são a cada 90 dias, sendo todo mundo, né, off-site ali trimestral, realinhamento. E às vezes é curioso porque vocês, sócios 12, definiram a estratégia lá na frente, mas na execução aqui um deles não tá talvez naquela direção, que é onde você tem que ajustar. Ou um deles quer ir para uma outra direção porque acha que é melhor. Não, mas calma aí, cara. A gente acabou de definir lá em cima o negócio. Como é que tu tá querendo mexer aqui agora? E aí é o papel que entra o CEO. Aí é onde entra o CEO. Aí eu falo assim, mas eu sou sócio, pô. Posso decidir. Como que... Não, pode minha decidir autonomia. Nenhuma. Aqui, a gente já decidiu como sócio. Vamos levar lá para cima, então. Não, a gente já decidiu como sócio. Aqui é você, como executivo, implementando aquilo que nós decidimos como sócio. Perfeito. Se você não concorda nisso aqui como executivo, eu respeito que você não concorde.
você pode não ser o executivo para a cadeira. Vamos levar para o board lá em cima. Não vamos levar para o board, não. Porque está combinado o que a gente tem que fazer. Perfeito. Você não está daí performando como executivo. Eu não vou mudar minha estratégia por conta disso. O que eu posso ter que fazer é mudar o executivo. Agora, pode ser que você continue como sócio, ou pode ser que não. Porque essa é que é a particularidade de uma empresa de serviço. Você pode ter um monte de sócio que não é executivo. Em negócios de serviço, mais difícil, menos. Mas em outros negócios, muito mais fáceis. Então, por exemplo, você tem um varejo, você definiu a estratégia, você tem um sócio que está executando uma atividade lá, o cara de operações. O cara não está fazendo aquilo que você combinou na estratégia porque ele não consegue ou não quer. Cara, se ele não consegue, você tenta desenvolver. Se ele não quer, opa, peraí, cara, sai da cadeira. Fica como sócio. Mas você não vai dar... Estava alinhado aqui, a regra do jogo, combinado não sai caro. Não pode voltar para a discussão, porque se voltar para a discussão, você está deixando um executivo sequestrar a tua estratégia. Imagina que aquela pessoa fosse contratada e não fosse um sócio. Você daria essa autonomia para ela? Sequestrar a tua estratégia e ficar voltando para a discussão porque ela não quer fazer alguma coisa? Você não daria. Perfeito. Então você não pode dar essa mesma autonomia para um cara. Concordo. Mesmo peso, mesma medida, decisão mesmo peso, igual. Mesma medida. E essa é a definição de profissionalização. Julian, cara, estamos mais de 1 hora aqui batendo esse papo e se deixar, acho que a gente ia muito mais. Mas esse é o episódio número 43, né, do podcast Cultura de Times Fortes. Cara, eu queria que tu deixasse a tua palavra final, o que talvez fez sentido aqui desse papo, que chamou a atenção e como que a gente encontra... Né, para a audiência que vai assistir a gente aqui, como a gente encontra você, como a gente encontra a Aldas, deixa os contatos, deixa os arrobas, para que as pessoas também consigam e possam ter acesso a você. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, super papo. Acho que mensagem principal aqui, não se preocupa no que é mais importante, se preocupa em fazer todas essas coisas de maneira coordenada, tá? Então não tenta separar essas caixinhas. Trabalha as caixinhas de maneira integrada. Entende que estratégia, cultura, gestão são pilares indissociáveis. Se você não trabalhar um desses pilares, você está abrindo mão de alguma coisa. Ponto. Acho que essa é a mensagem principal. Tá? Mas o que eu foco primeiro? Foca primeiro na estratégia, foca na cultura, foca na gestão. Se você tivesse que escolher, assim, tem 1 hora para gastar, usa nessa sequência. Eu acho que não tem muito essa questão de foco, né? Porque é a mesma coisa, é um equilíbrio, tem que tender a, você tem que saber equilibrar, porque o fato de você empreender, não dá para você olhar só uma coisa. Não dá, infelizmente não dá, né? Quer olhar uma coisa só, vira executivo em algum lugar e fala assim, vou ser o cara de vendas aqui. E mesmo assim ainda vai ter essa limitação, né? Então, quem quiser conhecer mais, quiser me acompanhar, então, né, o meu Insta é o @JulianAntonioli, né? É o meu Instagram, tô lá todo dia. O da Aldas é o @Aldas_. Quem quiser conhecer mais sobre o que a gente faz na Aldas, o nosso site é o www.audas.com. 2 Ds, né? 2 Ds, né? Não tem BR no final, .com. E vai ser super legal aí poder interagir com a galera, trocar, falar mais, né? E esses assuntos aqui são assuntos que são apaixonantes, assim, né? Não é à toa que a gente não sai desse negócio mais. Não, e o Julian todo dia tem caixinha de pergunta aberta aí, falando especificamente só sobre esses temas aqui. Só sobre esse tema, Então, caso você tenha aí dúvidas também, perguntas depois, tá à disposição. Julian, cara, obrigado mais uma vez, sempre pela atenção, pela receptividade que você recebe a gente, né? Pela forma como a gente se trata, apesar de estar distante, mas sempre que a gente está junto é legal o papo, aprendo muito com você também, né? Queria te agradecer, sempre gosto de trazer pessoas aqui que eu possa aprender também, né? Então faço perguntas aqui, fazendo pergunta de partnership, é uma coisa que eu quero aprender, que eu não sou tão bom e eu quero pensar, porque eu quero montar um modelo de negócio aqui também. E para você que está assistindo a gente aí, esse é o episódio número 43 do podcast Culturas e Times Fortes. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!